barro da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E assim nos fala o Senhor nesta manhã. Não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Novamente, não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vivemos muitas vezes angustiados, oprimidos, preocupados, entristecidos, porque nós desenvolvemos um hábito terrível. Nós desenvolvemos um vício, que é o de fixar os nossos olhos nas coisas negativas, de fixar os nossos olhos nas perdas. É como aquela comparação que é quase uma fábula, não é? A diferença entre a pessoa que tem o espírito de mosca daquela que tem o espírito de abelha, não é? Mas espírito de mosca, espírito de mosca e espírito de abelha. Se você soltar uma mosca num jardim florido, que uma pessoa ao entrar, um jardim muito bem cuidado, ela vê flores a perder de vista, quase não vê chão, só flores. Se você soltar uma mosca num jardim assim florido, ela não descansa enquanto ela não encontra um monte de estrume onde ela vai pousar. Ela dá um jeito de, num mar de perfeição, ela encontrar o que é podre, ela encontrar o que não presta. Tem gente que é igualzinho. Tudo está certo, mas a pessoa ela dá um jeito de ver o defeito, de ver o problema, de ver o vício. E se não tiver problema e defeito, ela arruma. Porque senão ela não consegue descansar. A mosca não pousa e não repousa enquanto não acha o que não presta sobre o qual pousar. Infelizmente tem pessoas cujos olhos e o coração são olhos de mosca e coração de mosca. A pessoa está sempre procurando o mal, né? E não é à toa que fica triste, amargurada, deprimida, porque ela mal conheceu alguém e ela já manifesta o parecer. Não sei, não fui com a cara da pessoa, comigo não é assim, eu não me dou assim tão fácil, essa pessoa parece muito boa, quando é bonzinho demais assim você pode desconfiar, e a desconfiança dela não passa nunca, porque para ela ninguém presta. E se você encontrar uma pessoa procurando o mal na pessoa, você vai encontrar. A gente encontra no outro aquilo que a gente procura. Quem procura, disse Jesus, quem procura acha. Então se você procurar numa pessoa o vício, o pecado, o mal, na pessoa e nas circunstâncias, você vai encontrar. E tem pessoas que têm o espírito, o coração e os olhos de uma abelha. Você solta uma abelha num pântano apodrecido ou num mar de fezes. A abelha não descansa enquanto ela não encontra uma flor onde ela pousar e de onde ela tirar doçura, tirar a seiva. E no meio de tanto lixo, se você soltar uma abelha no lixão, ali no lixão, ela só vai descansar quando ela encontrar algo bom e limpo, de onde ela possa tirar
a doçura daquela situação, daquele momento. É assim. Tem gente que vive atormentado, porque permitiu que o seu coração, a sua mente, os seus olhos fossem se pervertendo em olhos, coração e mente de mosca. Só traz lixo para dentro de si. E essa palavra ela mostra para nós que nós devemos olhar não para o que a gente perde, mas para o que a gente ganha. Por que tem tanta gente aflita? Porque olha demais para o que se perde. Quando a gente só olha para o que a gente está perdendo, nós vamos nos tornando pessoas tristes. Não é? Se a mulher grávida, ela começa a olhar para o corpo que vai ter estria, que vai ter varizes, que a pele vai ficar flácida, que o seio talvez vai cair um pouco, porque agora com o leite ele vai ganhar volume, depois para poder voltar ao tamanho normal não vai ser a mesma coisa. Ela vai ficar triste, ela vai ficar angustiada e vai menosprezar o mais importante, que é o filho, a vida nova que está chegando. E não pense que não acontece, porque acontece. Agora, quando a mãe é capaz de olhar para o filho que vem, esses sacrifícios são detalhes. Quando uma pessoa ela olha para o tempo que ela gasta em cima dos livros, olha pela janela de casa e vê os amigos jogando futebol, passando para ir para uma festa, para ir para balada, curtindo, esportes, o outro descansando, assistindo televisão, jogando, e ele lá em cima dos cadernos e livros, e é de manhã, de tarde, de noite, a mente parece que não obedece, quanto mais ele estuda, parece que a coisa não entra na cabeça, e ele viu que já tem um ano e meio que ele está estudando. Se ele olhar para o tempo que ele está simplesmente gastando e entender isso como uma perda, ele não vai ter coragem, não vai ter ânimo, não vai ter força para ir adiante. O que faz a pessoa avançar? A meta, a conquista. São 2 anos, 3 anos que eu estou gastando agora, estudando para esse concurso público, estudando para esse vestibular, mas a vitória virá. Mas eu vou passar. Se não passei na primeira, eu vou passar na segunda, ainda que seja na terceira, mas eu vou passar, eu estou determinado. E a cada ano que passa, eu ganho mais experiência, é mais tempo que eu tenho para estudar, com dedicação eu vou conseguir. Até nesse ponto a gente vai nivelando, porque nós não somos todos iguais. Tem pessoas que têm muito mais facilidades para a matéria do que outras, e muda de matéria para matéria. Só que a facilidade que um tem para aprender é compensada pela facilidade que o outro tem de se esforçar. Às vezes o outro tem facilidade de aprender rápido, mas talvez não tenha a determinação que você tem para se dedicar, para estudar. E uma coisa compensa a outra. Com a sua determinação você vai chegar lá. Quando a gente olha para o que a palavra de Deus nos pede, parece que a nossa vida é perda. O Papa diz aí para nós, que nós peçamos a Deus coragem de pedir perdão. Pedir perdão pelos erros cometidos. Mas quem pede perdão também precisa aprender a perdoar. Aí você perdoa o mal que te fizeram, esquece uma dívida que alguém tem com você, aguenta um desaforo aqui, faz um sacrifício para viver a sua castidade ali. E enquanto você prima para ser uma pessoa correta, tem um monte de gente que não vive corretamente, que ainda debocha de você. E parece que isso tudo é uma grande perda de tempo. E se você ficar olhando para o sacrifício que você faz, você vai desanimar. Nós temos que parar de olhar o que a gente perde e precisamos olhar o que a gente ganha. Olha o que diz a palavra: não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. Vais passar por sofrimentos. Vais. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Para de olhar simplesmente para a fidelidade pedida até a morte.
e olha para o que Deus está prometendo a cada um de nós nesta manhã. Ele nos dará a coroa da vida. Márcio, olha esta palavra, hein? Não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. Será que é uma má predição? Será que é uma praga? Não é? Será que é castigo de Deus para a nossa vida? Se for para nós, é para nós e de todo mundo. Porque eu estou para conhecer alguém que não tenha passado ou não vai passar por sofrimentos. O que a palavra de Deus está nos orientando é que em vista dos sofrimentos que a gente vai passar, que a gente não tenha medo. Porque os problemas, eles mudam de uma casa para outra. Eles mudam de uma época para outra. Os problemas que os nossos bisavós viveram eram diferentes dos problemas que nós vivemos hoje. Alguns são parecidos, mas não são os mesmos não. Eram outras as dificuldades, porque a época era outra, as pessoas se comportavam de outra maneira, tinham outra mentalidade. Naquela época tinha facilidades que hoje não tem, e naquela época tinha dificuldades que hoje não tem. Então, os problemas mudam, mas eles continuam a existir. Mudam conforme o lugar, mudam de país para país. Porque o que nós vivemos aqui no Brasil não são os mesmos problemas exatamente que se vive lá no Nepal. Que se vive no extremo norte dos Estados Unidos, no Alasca. Não é? Ou no hemisfério mais sul do nosso planeta. Ou nos desertos da África. Com a mudança de lugar, os problemas também mudam. Não é? Mas os problemas estão ali, os problemas podem ser diferentes. Aqui nesta manhã, não é? Nós estamos reunidos com uma multidão de pessoas. Quantos estão orando conosco agora? Nós somos muito parecidos e muito diferentes, porque cada um vai trazendo as suas necessidades, as suas intenções de oração, e entre essas necessidades e intenção de oração estão vários problemas. Nisso nós somos iguais. Agora, se a gente começar a contar as histórias, os problemas são diferentes de pessoa para pessoa. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que o Senhor sempre procura nos avisar. Deus nos avisa. Como que Ele nos avisa? Não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. Tem um aviso aqui. Vais passar por sofrimentos. Não é? A palavra de Deus, ela nos mostra que Deus fala ao coração dos seus amigos para prepará-los. O profeta Isaías, lá no capítulo 42, ele diz: estou fazendo coisas novas, algumas já falei para vocês, e outras que eu ainda vou fazer, revelo para que vocês saibam de antemão. Deus revela, ou pelo menos dessa intuição ao coração da gente, quando nós estamos em comunhão com Ele. Se a gente não escuta, é muitas vezes porque nós não estamos em comunhão com Deus. Mas você já deve ter feito essa experiência de sentir que alguma coisa estava para acontecer. Parece que tinha algo avisando você. Não é para simplesmente ficarmos angustiados, mas é o próprio Espírito Santo muitas vezes nos preparando para aquilo que nós vamos enfrentar. Então olha, a direção, a orientação de Deus e a promessa do Senhor não mudam. A direção, a orientação e a promessa de Deus não mudam. Mas que orientação, que promessa é essa? A orientação é: não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. E qual é a promessa? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Você consegue perceber a verdade contida nestas palavras? Você consegue perceber que a nossa fidelidade, ela invoca as forças da vida sobre nós? Do mesmo jeito que uma pessoa que deixa desandar a vida, que vive desgraçadamente, atrai o mal para si, atrai o mal para dentro da sua casa. Tem gente que com o comportamento, gente, invoca sobre si o mal espiritual e até mesmo a catástrofe. Porque quando a gente resolve viver
a parte da graça de Deus, inclusive contra a graça de Deus, isso se converte num grande mal contra nós. E nós, sem percebermos, vamos invocando sobre a nossa vida forças de morte. Agora, o que é que invoca sobre nós a força da vida, a força do Espírito Santo? Essa palavra nos revela a nossa fidelidade a Deus. A sua fidelidade a Deus invoca constantemente sobre a sua vida as forças da vida. E quando a vida prevalece, a morte não pode vencer. Você consegue perceber que as lutas e tribulações, que a fidelidade a Deus, em meio às tentações da juventude, porque olha, quem é jovem sabe as tentações que enfrenta de todas as ordens, e não é fácil, né? Você consegue perceber isso, não é? Que essa fidelidade a Deus em meio às tentações da juventude e a batalha espiritual para você obedecer ao Senhor, tudo isso nos leva a uma firmeza inabalável. E isso nos torna homens e mulheres fortes em Deus. Ninguém se torna forte sem exercício. Você me desculpe ficar insistindo nesse ponto, mas é verdade. Se uma pessoa é fraquinha, só tem um jeito dela se fortalecer: se alimentando bem e treinando. Você precisa fazer isso também em nível espiritual. Se alimentar bem pela oração e treinar nas dificuldades da vida. Onde é que você treina um bom soldado? É no campo de batalha. Você tem que pôr o homem para lutar, porque se ele não luta, ele não se fortalece. Lá em Portugal, ali na região central, você pode visitar o Convento de Cristo, não é? Que foi uma das sedes dos Templários há séculos atrás. E ali era um convento, não é? Porque havia a defesa da fé, mas a defesa também da vida das pessoas por parte de gente de fé. Então, quando eles não estavam rezando, eles estavam treinando. Então, o dia a dia de quem estava ali dos Templários era rezar e se preparar para a defesa. Então, você vê dos vários corredores por onde eles andavam e rezavam, corredores que margeavam as celas, né, os locais de recolhimento e de oração. Dali você vê o pátio das armas, do combate à oração, da oração ao combate. Isso precisa se traduzir na vida da gente. Não é o combate contra as pessoas, mas é o combate contra o que existe de monstruoso em nós, contra o mal que nos assedia, contra a tentação, contra o maligno. E como é que a gente vence e se fortalece? Da oração ao combate, do combate à oração. É o único jeito de nós nos tornarmos pessoas de caráter nobre e firme. Tudo que nós enfrentamos no dia de hoje, se nós enfrentarmos a partir da graça de Deus e contando com a graça de Deus, isso que nós enfrentamos nesse dia de hoje vai suscitar em nós força e capacidade para suportar as dificuldades. Como é que é, mas tudo que você vai enfrentar nesse dia de hoje, se você enfrentar a partir da graça de Deus, tem que partir da graça de Deus. Isso não é sofrimento inútil, isso não serve para nada a não ser para nos esfolar. Então tem que partir da graça de Deus e precisa contar com a graça de Deus. Se o que você vai fazer hoje parte da graça de Deus, como assim parte da graça de Deus? Meu Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Eu estou fazendo o que está em acordo com a sua vontade? Senhor, eu tenho dúvidas, me ilumina com o teu Espírito Santo. Não permita que eu vá adiante se isso não for do seu agrado, se isso não for para o meu bem, para a minha salvação. Se não vier de ti, faz com que não dê certo, faz com que dê errado, faz com que eu pegue outro caminho. Isso é você partir da graça de Deus. Deus te inspirou a fazer aquilo. Então partiu da graça de Deus, não esquece de contar com Deus.
Porque tem gente que até faz a coisa certa, até entra na inspiração, mas depois se perde. Porque deixa de contar com a graça de Deus, abandona a oração. Então tudo que você faz partindo da graça de Deus e contando com a graça de Deus no dia de hoje, isso vai suscitar em você força e capacidade de suportar as dificuldades. É o convívio íntimo, gente. Convívio íntimo, estreito, ardoroso e confiante, esse convívio com Jesus e com o Espírito Santo que nos dará a segurança nas dificuldades e não vai nos deixar desistir do bem, não vai nos deixar desistir do que é certo, não vai nos deixar desistir do que nós precisamos fazer, só porque a gente tentou 1, 2, 3 vezes e a gente ainda não conseguiu. Não conseguiu, mas vai conseguir. Por isso que tem que partir da graça de Deus. Porque se a gente não tem segurança de que aquilo que nós estamos fazendo é para o nosso bem, é nossa missão, que vale a pena o esforço que nós estamos fazendo, a hora que a dificuldade aperta, a gente desiste. Não, com a graça de Deus, você não vai desistir do bem, não vai desistir do que é certo, não vai desistir daquilo para o qual você dedicou tanto até agora. Olha, é a graça de caminhar com Jesus, é a graça de caminhar com o nosso Senhor, cheios do Espírito Santo, porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É a graça de caminhar com Jesus, cheios do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de vencer o medo, inclusive o medo da morte. Ser fiel até a morte, e eu, diz o Senhor, te darei a coroa da vida. É essa determinação de andar com Jesus, cheio do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de vencer o medo, inclusive o medo da morte, o medo de ter que passar por sofrimentos grandes e de ser até mesmo perseguido. Porque quem caminha com Deus, mais cedo ou mais tarde acaba vivendo dificuldades, rejeição, marginalização, perseguição. Não é o que diz aqui para nós a palavra do Senhor? Não tenhas medo do sofrimento que vai se passar. Como é que eu não vou ter medo do sofrimento que eu vou passar? Inclusive você dizendo aí que é caminhando com Jesus que a gente adquire essa capacidade de vencer o medo, inclusive de passar por sofrimentos grandes. Márcio, eu não gosto de sofrer. Então nós somos sócios nisso daí, tá? Porque eu também não gosto não. Eu tenho medo de sofrer. Eu também tenho. Principalmente dos sofrimentos grandes. Então o que significa não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar? Significa não se encolha, não se retraia, não se feche por causa do sofrimento. A pior coisa que você pode fazer é agora, nessa hora de dor, tribulação, sofrimento, você se fechar em você mesmo, você se retrair, você dizer, eu não vou lutar, eu vou me recolher. Não, faz o contrário. Aceite a provação. Aceite. Aguente firme o que você está vivendo, sem murmurar, sem praguejar. Para uns são coisas grandes, para outros são pequenos desgastes, mas que se repetem todos os dias. De novo a mesma coisa, de novo a mesma coisa, de novo a mesma coisa. Não, aguenta firme, sem murmurar, sem praguejar. Faça isso e Deus vai coroar de vida o seu esforço. Quando diz aqui coroar de vida, é dar a você tudo que dá vida à sua vida. Paz, alegria, amor, portas que se abrem. É dar a você o dom do Espírito Santo. E você pode acreditar, não há outra maneira de tornar uma pessoa forte a não ser treinando-a. Deus ama você, meu querido, e quer você forte, não quer você fraquinho. Você pode ser fraquinho no seu corpo, você pode estar prostrado numa cama, você pode estar numa cadeira de rodas, você pode até estar hoje paraplégico, tetraplégico, talvez você nem consiga mais enxergar, mas você ouve. E por fora o seu corpo está mortificado. Você está fraquinho.
Isso é uma coisa. Você, por uma questão até de natureza, está dispensado desse fortalecimento físico. Mas nosso Senhor quer de você uma mulher forte, um homem forte espiritualmente. E até essa fraqueza física em você está treinando você espiritualmente para ser uma pessoa forte. Olha a diferença entre o que Deus quer e o mundo quer. Da vontade de Deus para a vontade do mundo. Porque o mundo quer homens e mulheres inabaláveis. O mundo quer homens e mulheres inabaláveis na disputa comercial, na competição física, no vigor do corpo, no ativismo. O que um chefe quer? Quer um empregado inabalável, que chegue cedo, que saia tarde, que não esmoreça. Ele tem que dar tudo até a tampa, não é? Esse modelo o mundo adquire, ele quer muito bem, não é? Pessoas que estão sempre ganhando, competir e vencer. Só que a pessoa se esquece que para ele vencer todas, ele tem que estar cercado de perdedores. Onde ele está, ninguém ganha, só ele. Mas esse é o modelo que o mundo deseja, é o modelo que o mundo fomenta, e é o modelo que está adoecendo muitas pessoas. Porque se você tem que ganhar sempre, você não pode se dar sossego. Pois é. Se você tem que ganhar sempre, às vezes você vive deprimido, porque você não consegue ganhar sempre. E cada vez que você sofre uma derrota, em vez de você se conformar, você se entristece, se fecha. Não é esse tipo de inabalabilidade, consegui inventar uma palavra e dizer, que Deus quer. Deus quer homens e mulheres inabaláveis na santidade. É isso que Deus quer. E para tornar você uma pessoa inabalável no bem, inabalável no amor, inabalável na coragem, inabalável na confiança, inabalável na fé, não é que você não possa perder. Você até perde, mas você se levanta, começa de novo. E enquanto você está tentando, a batalha não está perdida. É assim que você é inabalável. Enquanto você retoma e começa outra vez, Deus aproveita as durezas da vida para firmar você, para nos firmar. Não é assim que Ele tem feito conosco? Será que você também sofre? Como eu sofro, como os meus irmãos aqui sofrem, sentindo às vezes, porque às vezes a gente sente que o tempo está passando e a sua vida não muda. Às vezes até nós aqui. Quanto tempo que a gente está aqui na Canção Nova? Há quanto tempo? Gente, e tem muito trabalho aqui para quem quer trabalhar. Opa! E se você quer trabalhar, você acorda cedo, dorme tarde e trabalha o dia inteiro. Eu estava contando, já são aí 24 anos. 24 anos da minha vida vivida aqui dentro. Tinha até cabelo. Pois é, tinha mais cabelo. Era mais escurinho, né? Olha aí, ó. Era mais escurinho, hoje os fios brancos já estão aí aparentes, né? Olha o que vai acontecendo conosco. O tempo vai passando. E aí você faz uma retrospectiva da vida. Todos os dias você acorda, todos os dias você faz a mesma coisa, todos os dias você tenta de novo. E parece que a vida muda muito pouquinho. Será que você também sofre às vezes com essa ideia? De que você não conseguiu atingir os objetivos que você tinha se disposto no início? Às vezes você se sente como que combatido por quem não compreende você e sabota o seu trabalho, sabota as suas iniciativas e debocha dos seus sonhos. Isso também acontece com você? Tem horas que a gente pensa que não vai conseguir avançar, porque a gente tem aquela sensação que tem sempre uma pessoa pendurada, um em cada perna da gente, segurando a gente pra gente não avançar. E quando um larga, o outro pega. Aí você pensa assim, meu Deus, eu acabei de me livrar de uma situação, mas tem outro empatando a vida da gente. Será que eu não vou conseguir avançar porque não me largam? Esquece. Não é? Quando não é uma pessoa, são os problemas que amarram as pernas da gente. Você também sente que isso acontece com você? Então calma. Respire fundo. Tome alento.
porque o tempo não é perdido. Deus está treinando você para ser firme como o ferro. Eu tenho procurado agora, depois dos 40, fazer exercício. 43 eu tô, né? Porque 40 a gente vai... O Márcio tem 43. Vou fazer 44 esse ano. E fazendo os exercícios, eu vejo que algumas pessoas amarram peso nos pés. Tem uma espécie de bolsa que você coloca em volta da canela para tornar a sua perna mais pesada, para tornar o movimento mais difícil, para que o seu músculo ganhe fibra e se torne rígido como o ferro. Deus está treinando você com as dificuldades que estão empatando a sua vida para fazer de você uma pessoa firme como o ferro, porque a coroa da mortificação vem antes da coroa da vida. Você viu aqui o Senhor prometer: vou dar a você a coroa da vida, a coroa da vitória, a coroa da glória. Mas antes da coroa da vitória vem a coroa da luta. E antes da coroa da vida vem a coroa da mortificação. Você notou que o sofrimento está obrigando você a reagir para você se tornar forte e corajoso? Então não desperdice as ocasiões que estão aparecendo no seu caminho. Aproveite o treinamento. Eu termino aqui com isso, não é? Eu via lá, olha, hoje eu fui militar durante 4 anos. Repito, porque sempre tem pessoas acompanhando pela primeira vez. Hoje o meu filho faz praticamente o mesmo caminho que eu fiz. Eu fiz na aeronáutica, ele faz na marinha. Está seguindo carreira, entrou para o colégio naval e está amando a profissão. E como eu tive a mesma experiência que ele teve, hoje eu posso orientá-lo como antes eu não tive quem me orientasse. Eu dizia para ele assim, eu falei: filho, antes da gente entrar, da gente ser militar, o que é que a gente sente vontade de fazer? A gente raspa o cabelo. E não é militar, não precisa. A gente treina na frente do espelho marchar. Você viu, agora entrou uma nova turma, né, no colégio naval, eu vi o vídeo. Eles ainda não são militares, mas eles chegam marchando bem. Já treinado. Fica até esquisito, de tanta vontade que eles têm. Quando não é, quer ser. E depois que é, não quer ser. Aí entra, aí faz os movimentos errados, faz mal feito, faz questão de mostrar que é relaxado. Antes queria entrar para ser um militar robusto, forte, preparado. Agora não, faz os exercícios físicos de maneira acochambrada. Aí você perde a oportunidade de, naquele tempo de treinamento, se tornar uma pessoa preparada, resistente. Dizer: não faça isso. Na educação física, dedique-se. Na hora de marchar, o melhor que você puder. Na hora de cumprir uma ordem, com exatidão. Porque agora é a época do treinamento. É um absurdo, é uma loucura, é um contrassenso fazer o contrário. Aproveita o treinamento, porque uma hora você vai precisar dele. E quando a gente precisa, é justamente quando nós não temos mais tempo de treinar. Deus está treinando você e agora é a hora. E quando chegar o momento, você vai estar preparado. Então não reclama do treinamento. Faz o treinamento valer a pena.